Olá, irmãos e amigos. Vamos neste momento aprender um pouco mais da palavra de Deus com o pastor Ozeni Reis. A paz do Senhor a todos meus queridos irmãos, professores de todo o Brasil. Anjos existem? Do que foram feitos? Como eles são? O que eles fazem? Estes e outros assuntos nós vamos estudar na lição intitulada A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. Fique conosco, mas eu quero dizer a você que você pode se inscrever neste canal com o endereço YouTube/Pastor Ozeni Reis. Escreva lá e faça conosco aqui as suas observações, dê opinião, seus comentários serão muito bem-vindos. Não deixe também de deixar o seu like logo aqui embaixo. Com isso, você está apoiando esse trabalho. E antecipadamente, já agradecemos o nosso muito obrigado. Bom, nós estaremos falando nesta lição sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, que tem como texto áureo: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri suas ordens, obedecendo a voz das suas palavras. Salmos, número 103 e versículo 20. A verdade prática: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviços de Deus, enviados para ajudar os que hão ou vão herdar a vida eterna. Muito bem, meus irmãos, o objetivo desta lição é saber da existência dos anjos, da sua natureza, dos seus ofícios, o que eles fazem de fato. Inicialmente, nós já podemos afirmar que na matéria de angelologia, que é o que estuda nesse primeiro trimestre, a lição CPAD, nessa matéria que trata sobre anjos, anjos maus e anjos bons, ninguém sabe muita coisa. O homem tem um certo limite para afirmar conhecimento a respeito de anjos. Mas vamos aqui caminhar na Bíblia Sagrada e vamos procurar aprender mais um pouquinho nós juntos. Portanto, quem são os anjos? Inicialmente, a Bíblia diz que os anjos são seres criados do nada. Sua existência, segundo a Bíblia, eles são eternos. Isto é, desde a eternidade. Eles, muito antes dos homens, já existiam. Em Jó, no capítulo 38 e versículo 4, Deus pergunta para Jó: onde estava tu quando criava a terra, em que os filhos de Deus jubilavam pela criação que viam acontecer? Então, antes da criação da terra, os anjos já existiam. Já dissemos aqui que eles foram feitos do nada. Com relação à sua eternidade, o Senhor Jesus afirmou em São Lucas, capítulo 20, versículo 36, que os anjos são eternos. Quando ele respondia aos saduceus, ele disse que lá no céu, os que haverem dignos por terem a vida eterna, serão como anjos de Deus, não casam e viverão para sempre. Então, está aí, entre outros versículos, dois que podem afirmar a eternidade dos anjos. Os anjos, na condição de servidores de Deus, enviados por Deus, são seres que não aceitam adoração. Em Apocalipse 19 e 10, quando o apóstolo João ouvia a mensagem do anjo, ele caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas o anjo disse não. O anjo refutou tal adoração, dizendo: não me adores, porque eu sou como conservo enviado de Jesus Cristo para te trazer esta mensagem. Também, na carta aos Hebreus, os anjos, no capítulo 1 e versículo 14,
são descritos como espíritos e também são celestiais. Anjos, excepcionalmente, em caso do Velho Testamento, eles não têm corpos. Eles são espíritos e, naturalmente, ou melhor, eles são seres celestiais. Segundo a Bíblia, os anjos são numerosos. A Bíblia, às vezes, usa o termo legião, usa o termo miríades, que foi o caso de Daniel. Em uma de suas visões, no capítulo 7, versículo 10 de seu livro, Daniel diz: eram milhares de milhares, miríades de miríades. Mas, excepcionalmente, os anjos, embora sendo celestial, podem assumir corpos. No Velho Testamento, anjos apareceram a patriarcas, a profetas, e quando apareceram, eles estavam de forma teofânica em um corpo. Para aquele momento, e eles apareceram de forma corpórea. Mas isto em ocasiões excepcionais, que nós podemos, daqui a pouquinho, ver algumas referências. Mas o que fazem os anjos? Pouco sabemos, mas podemos dizer que os anjos, eles são mensageiros de Deus, anunciam mensagens de boas novas, de coragem, de advertência. Também, entre outras atividades dos anjos, eles louvam a Deus. Em Isaías 6, 2 e 3, eles aparecem louvando a Deus. Em Apocalipse 5 e 11, eles também aparecem louvando a Deus. Também, eles servem a Deus, eles têm tarefas bem definidas. Exemplo, nós vemos na Bíblia que o arcanjo Miguel é o anjo da guerra, por exemplo. Nós vemos que os serafins fazem o louvor. Nós vemos que Gabriel traz mensagem de boas novas. É o que sabemos, mas, indubitavelmente, eles podem ter muitas outras atividades das quais nós desconhecemos. Muito bem. Por falar em atividades bem definidas, nós podemos ver que a categoria de anjos, que a Bíblia os chama de querubins, é uma categoria de anjos relacionadas ao poder, à majestade e à glória de Deus. E eles aparecem, ou ele aparece, os querubins aparecem na Bíblia com atividades muito bem definidas. Vamos ver, por exemplo, 3 exemplos. O primeiro, no Éden, lá nos primórdios da criação, quando o homem pecou, por ter comido da árvore do bem e do mal. Deus disse: agora o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. Então, por ter lá a árvore da vida, Deus tirou o homem do Éden, tirou a mulher do Éden e colocou quem? Um querubim para cuidar do caminho, da porta de entrada que levava para a árvore da vida. Porque dizia, o homem comeu da árvore do bem e do mal. Se agora comer da árvore da vida, ele viverá eternamente em pecado. Quem teve a função de guardar o Éden? Segundo a Bíblia, Gênesis 3 e 24, foi exatamente o querubim. Ele estava guardando exatamente para que o homem, ele estaria guardando a comunhão e a vida eterna e vigiando para que o homem em pecado não tivesse a vida eterna. Muito bem, no Velho Testamento também nós vemos uma nova etapa, o próprio querubim com uma função muito especial lá no propiciatório. Para vocês lembrarem melhor, o propiciatório é a tampa da arca da aliança, que estava contida, guardada sobre a mesa, lá no lugar santo dos santos, no
tabernáculo. Dentro desta arca havia 3 grandes valores, 3 grandes objetos. Um deles era exatamente as 2 tábuas da lei, as tábuas que Moisés havia recebido, escrito pelo próprio Deus lá do Monte Sinai. Moisés tinha colocado dentro da arca. Havia também o maná, o símbolo do alimento, aquele que os israelitas do qual se alimentava todas as manhãs. Havia uma porção do maná dentro da arca. E havia também a vara de Arão que floresceu. No momento em que Arão foi contestado pelo seu sacerdócio, Deus provou através do florescimento da vara, que significava a direção do sacerdote. A vara floresceu e estava guardada dentro da arca. Por cima da arca havia a tampa, chamada propiciatório. E quem cuidava disso tudo, desses grandes valores? Eram 2 querubins, um colocado de frente para o outro. E isto, meus irmãos, é muito simbólico para nós. Também vou citar a vocês um outro exemplo. Lá no Salmos, número 99, e versículo 1, a Bíblia diz que os querubins cuidam do trono de Deus. O trono de Deus, que para nós é inacessível. E pouco podemos descrever sobre ele, a não ser de acordo com as visões que o evangelista João, o apóstolo, na ilha de Pátimo, teve. Nada mais podemos descrever. Mas, por esta revelação, entendemos que o trono de Deus é cuidado por seus súditos. E um deles é exatamente o querubim ou os querubins. Muito bem. Ainda falando em atividades bem definidas sobre os anjos, podemos dizer que os anjos estão a nosso serviço também. Lucas 16 e 22, Salmo 91 e versículo 11 diz: Tomar-te-á nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedras. O salmista também disse: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. Muito bem, então os anjos estão a nosso serviço. Estamos guardados através de anjos. Não podemos afirmar que cada um tem o seu anjo da guarda. Isto a Bíblia não confirma, mas podemos dizer com certeza que os anjos de Deus estão a nosso serviço, a serviço da igreja. E eles apareceram em diversas vezes. Apareceram a José quando pensava em deixar Maria e disse: José, não temas, não deixe Maria, porque o que nela está gerado é pelo Espírito Santo. O mesmo anjo apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Mesmo anjo, ou vários outros anjos, apareceram ao Senhor Jesus em várias ocasiões, em uma delas lá no Getsemane, para confortá-lo mediante a oração agonizante. Anjos apareceram a Pedro e efetuaram um trabalho em prol da libertação de Pedro, quando as prisões foram abertas. Anjos apareceram a Paulo e Silas, quando no cárcere, com os pés amarrados, cantavam, oravam, houve terremoto, abriu-se, portanto, os cadeados da prisão, tudo trabalho de anjo. Mas pasme, anjo não apareceu somente a apóstolo, somente a homens acima de qualquer suspeita, homens santos. Anjo apareceu a Cornélio, que era gentil, que ainda não tinha tido a experiência renovadora do Espírito Santo. Anjo disse: Deus ouviu tua oração, manda chamar Pedro. E é interessante que enquanto Pedro foi buscado, estava ele em Jope, numa casa de Simão, curtidor. Lá no momento teve fome, foi orar e teve uma visão.
E depois da visão, considerando aquilo, o anjo disse: Olha, os homens estão aí buscando você para levar a Cornélio. Vai com eles. Esta é uma visão de Deus. Portanto, meus irmãos, anjos estão a serviço nosso. Podemos nunca tê-los vistos. É privilégio de poucos que viram anjos, mas certo é que, inegavelmente, a Bíblia afirma que os anjos estão a nosso serviço. A lição de hoje, ela fala também sobre a hierarquia dos anjos, no capítulo 3. Muito bem. Então, os anjos são colocados, classificados, têm hierarquia? Sim, sim. Quem é o anjo principal? Quem é o anjo inferior? Não dá para nós fazermos aqui, colocarmos um conteúdo detalhado, esgotando a matéria. Mas vem comigo, vamos ver aqui na Bíblia que podemos citar alguns anjos maiorais, segundo o que a hierarquia bíblica coloca. Então vamos lá. Primeiro, nós ouvimos falar do anjo do Senhor. Este anjo do Senhor, ele tem várias aparições no Velho Testamento. E ele apareceu de forma teofônica, isto é, se materializou, tomou corpo humano para falar com o ser humano. E ele apareceu em vários episódios. Vamos citar alguns. No episódio de Agar, quando Agar foi abandonada por Abraão, ela, desanimada, sem perspectiva, colocou um menino um pouco adiante, dizendo, para que eu não o veja morrer. Naquele momento de depressão e de sofrimento, quem apareceu? O anjo do Senhor, o anjo de Jeová, lá em Gênesis, capítulo 16, versículos 7 a 12. E o anjo disse, Agar, volte para a casa da tua senhora. O menino não vai morrer. Que mensagem confortadora. Era quem que estava dizendo estas palavras? O anjo do Senhor. Também, o anjo do Senhor apareceu a Josué. Quando Josué se preparava para a batalha, ele viu um varão. Josué viu um varão com a espada desembainhada, capítulo 5, versículo 14 de seu livro. E ele se dirigiu àquele varão com a espada desembainhada e perguntou, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Pelo que o anjo respondeu, não, agora eu venho como chefe do exército celestial. Vejam, meus irmãos, não era um anjo comum, era o anjo do Senhor, era um chefe dos exércitos. Na hierarquia, ele então se manifesta estando acima. Ele era um general. Também podemos lembrar da passagem, da visão de Manoá, pai de Sansão, lá no capítulo 13 e versículo 18. O anjo do Senhor apareceu a Manoá para anunciar o nascimento de Sansão e dizer que ele seria nazireu. Manoá, muito crédulo e humilde, resolveu então dialogar com o anjo. Crendo na mensagem, perguntou, qual é o seu nome? O anjo do Senhor respondeu, por que perguntas o meu nome, visto ser maravilhoso? Então, meus irmãos, eu citei apenas 3 exemplos, mas há mais de 30 aparições do anjo do Senhor no Velho Testamento. E quem é este anjo do Senhor? Não podemos afirmar com certeza. Uns teólogos afirmam que esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo no Velho Testamento. Outros não chegam a afirmar desta forma, mas todos creem que, de fato, era o anjo do Senhor. Ainda, compreendendo na lição a hierarquia angelical, nós podemos citar
o arcanjo ou arcanjos, mas a Bíblia sempre se refere no singular. E quando cita o arcanjo, cita Miguel, sempre no singular. Miguel é citado 3 vezes na Bíblia. Uma delas, quando Paulo falava do arrebatamento da igreja. Em 1 aos Tessalonicenses 4:16, ele diz que serão despertados com a trombeta do arcanjo. O apóstolo Judas, naturalmente e obviamente não Judas Iscariotes, Judas, irmão do Senhor, em sua epístola, no versículo 9, ele também faz um relato interessante. Ele diz que quando o arcanjo Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, Miguel não usou enfrentamento e nem palavra de juízo, mas disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Alguém contesta a autoridade de Miguel aqui por não ter expressado juízo a Satanás. Mas me permita uma singela interpretação. Miguel, pela grandeza do seu Senhor Deus e pela sua grandeza, não queria discutir com alguém que já estava derrotado. Ele não queria se colocar ao nível de alguém que estava derrotado. Por isso, com a autoridade que lhe é outorgada, e também com a autoridade do nome do Senhor, ele apenas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. No episódio de Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vemos que houve batalha no céu. A antiga serpente, o dragão, Satanás se levantou numa intentona contra Deus e o seu trono, e levando uma terça parte dos anjos. Quem foi no fronte da batalha? Miguel, e foi vitorioso, porque diz a Bíblia que Satanás caiu lá dos céus para o abismo, perdendo toda a sua prerrogativa de anjo de luz. Então, nós vemos aqui no Novo Testamento essas 3 menções. Lembrando ainda que Daniel, certa feita, também fez menção de Miguel. Além do anjo do Senhor, além do arcanjo, a Bíblia fala muito de outras categorias, como, por exemplo, os serafins. Os serafins aparecem na Bíblia única e exclusivamente em Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3 de seu livro. Diz o profeta que os serafins trazia em suas mãos a tenaz, com a qual usou de queimar os lábios do profeta. Ali eles tinham 6 asas, com 2 voavam, enfim, todas além de voar, eles louvavam e eles também glorificavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, a Bíblia não menciona em outro lugar os serafins, mas certo é que eles ocupam um lugar de destaque na hierarquia celestial. Eles estão relacionados a fogo, eles estão relacionados também ao louvor, e é o que sabemos dos serafins. Paulo, o apóstolo do Senhor, com a revelação notoriamente uma das mais sublimes que um homem já pudesse ter na sua vida, ele teve também conhecimento das ordenanças dos anjos e mais da hierarquia das posições. Lá, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, ele diz que existem tronos, dominações, principados e potestades. Ele coloca uma hierarquia verticalizada: tronos, dominações, principados e potestades. Lógico que ele disse que pode ser celestial e terrena. Ele está aqui classificando as dominações que existem na hierarquia angelical. E ele diz, para glorificar Jesus, no versículo seguinte, aos Colossenses 1:17, ele diz que todos esses estão submissos
a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta hierarquia, tronos, dominações, principados, potestades, pouco a Bíblia descreve. Não dá, nesse momento, para nós dizermos que potestades é inferior a principados ou dominações. Obviamente, pelos termos, podemos dizer trono significa uma altura mais elevada, dominações, aqueles que estão governando, principados, aqueles que se assentam também e exercem um certo poder, e potestade, não só poder, mas um número muito grande. Então, pautado na teologia rabínico-judaica, tudo isto é submisso a Cristo. Gostaríamos de ter uma revelação mais aprofundada, porém, é o que a Bíblia nos fornece. Eu acredito, meus irmãos, que hoje nós conhecemos em parte, mas quando vier aquele que há de vir, então conheceremos no todo, e certamente na glória. Todos nós vamos não só ficar vislumbrados, mas enriquecidos e admirados de ver as categorias angelicais, surpreendentemente, muito mais do que nos disseram ou do que nos revelaram. E eu espero que todos tenhamos esta esperança gloriosa. Nós não podemos esgotar o assunto sobre angelologia. Angelologia, certo? Não podemos esgotar, não temos condição, mas podemos continuar estudando. Sugiro a você, meu querido professor, faça algumas pesquisas. Vou deixar aqui um exemplo. Pesquise sobre Gabriel, um anjo. Ele era arcanjo? Em qual categoria se enquadrava? Ou era de outra categoria? A Bíblia não revela. Só diz o quanto ele foi útil e servo do Senhor. Muitas outras coisas relacionadas à angelologia você pode estudar para o enriquecimento seu e para a glória de Deus. Que o Senhor, em Cristo, nos abençoe hoje e sempre. Você acabou de assistir Pastor Ozeni Reis.